agradecendo o convite da Escola da Magistratura, por intermédio do meu querido amigo e colega Dr. Gabriel Napoleão Veloso Filho, né? Dizer da minha alegria de estar aqui poder, hoje, nessa manhã, compartilhar algumas reflexões. Eu digo assim, o conhecimento ele não é feito a partir de respostas, mas de perguntas, né? Então, fazer perguntas é importante. Como sempre, pessoal, eu vou ser bem informal, embora aqui a nossa maioria da audiência seja de juízes, assim, gente que está muito bem adiantado nessa temática, até por força das demandas. Quero dizer ao doutor Gabriel e a todos que a alegria e o prestígio é todo meu de poder conviver aqui com vocês, magistrados de primeira grandeza, tá? E também aos alunos, aos advogados, aos profissionais que nos ouvem. Eu vou falar aqui de pé, qualquer coisa até transito, fica melhor para poder usar o Data Show. Agradecer ao Sérgio, porque eu sou... Aqui pensa e aqui é operacional também. Então eu minutei o Data Show e o Sérgio disse, doutora, mande para mim. Ele que fez esse negócio bonito aí. Tá? Eu ainda vou aprender, porque ontem eu disse para ele, se eu for tentar aprender, eu não preparo. Porque entre bancas de doutorado, processos, sessões, a gente ainda prepara palestras. Né? E a proposta de falar sobre essa temática foi do Dr. Gabriel, sobre o dano psíquico na relação laboral. Antes da gente começar, vamos pensar no seguinte exemplo. Quando alguém aparece para a gente, está muito gripado, com uma febre alta, com uma cara assim de morte, diz assim, poxa, hoje eu estou tão doente, eu estou com essa virose, eu estou cansado, gripado, olha como eu estou com febre. Aí você diz para a pessoa, amigo, vá para casa descansar, você está doente. Não é assim? Imaginemos uma seguinte hipótese, alguém aparece muito cabisbaixo, todo caidaço, que nem o Jeca Tatu. Eu acho que o Jeca Tatu tinha depressão, embora ele vivesse no sítio, tudo. E aí a pessoa diz, olha, eu estou triste da vida, eu estou com problemas em casa, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu encerro os processos, mas eu não consigo dar sentenças, eu estou mal mesmo. Aí a pessoa olha e diz assim, mais um preguiçoso para o planeta. Não é assim? Diz, rapaz, tenta te recuperar, que não se entrega. Não seja assim tão indolente, tão preguiçoso. Lógico que você não vai dizer preguiçoso. Não, tenta reagir, você vai conseguir. Né? E às vezes essa pessoa está sangrando mais do que a outra. Isso que nós fazemos, não somos cada um de nós que fazemos, a sociedade inteira faz. A pessoa que tem, aí eu vou generalizar, transtornos mentais, algum problema de ordem psíquica, sempre é excluído. E sempre a culpa pelo problema é dele. Né? Nunca é da organização que estabelece relações tóxicas. Viver é fácil, conviver é muito difícil. Porque a gente não convive só com as pessoas que a gente admira, que a gente ama, que a gente respeita. Nós temos que viver com todos e com tudo. Né? Então imaginem um ambiente organizacional extremamente tóxico, com relações difíceis. Na véspera você já pensa, vou ter que ir para lá, para aquele lugar, conviver com aquelas pessoas. Você já fica triste de véspera e já toma até um remedinho lá, alguma coisa para tentar chegar melhor, ter uma boa noite de sono. Não é assim, gente? Agora imaginem, nós somos profissionais já de um nível, de uma estatura intelectual, um pouco mais respeitados, um pouco. Imagina o peão de chão de fábrica, imagina um servidor administrativo, burocrático. Como ele vai ser tratado e considerado naquele lugar. Né? Inclusive com exigências acima das forças. Nós temos um problema na sociedade contemporânea, que é principalmente um problema não só da massificação, ou seja, sai um, vem outro, né? Que nem biscoito. Então você, se não servir, outro está querendo o teu lugar. Pode ir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a tecnologia. As promessas da modernidade foram a de que a tecnologia, porque aí nós relacionamos ciência e tecnologia, passou a ser a mesma coisa.
Então, a ciência é o conhecimento do poder. É a que diz a verdade, é a que se arvora nessa condição de dizer a verdade. Se o perito não disser, isso não é verdade. Se eu não tiver um atestado, isso não é verdade. Não é assim? Então, a tecnologia, ela nos prometeu exatamente nos dar uma melhor condição de vida. Mas nós fomos enganados. Primeiro, que as chamadas doenças da alma, elas não têm exames sofisticados como as doenças físicas, as doenças químicas. Você vai, faz um exame de sangue, você faz um eletro, diz, olha, o coração da pastora está ruim, vai para casa, dorme e descansa. Mas se eu chegar assim no médico e dizer, estou morta, de estresse, de burnout, estou me incendiando, morrendo, mais uma aí para reclamar da vida. Então vejam, nem exames nós temos, nem exames. Então imagina se deparar com um perito para ele fazer uma análise dessas condições e a cabeça dele foi formatada para olhar a doença apenas sob o viés físico, sob o viés químico, mas não a doença sob o viés existencial, que são as doenças da alma. Que no nosso século são as doenças do momento. Se na Idade Média era a peste negra, o problema do saneamento, hoje a grande maioria dos problemas advém dessas patologias para as quais nós não temos exames sofisticados. Só para exemplificar para vocês, tem uma que é a nossa cliente, aqui a maioria deve ter, fibromialgia. Você sente dor para tudo quanto é lado, da raiz do cabelo à sola dos pés. Né? E aí você chega no médico tradicional, clássico, ele vai dizer que é reumatismo, que é qualquer coisa, ou que é preguiça mesmo. Eu tenho isso, ou ela me tem. Né? A gente não sabe se é a gente que tem a doença ou ela que tem a gente. Mas advém justamente desse estilo, aspas, equivocado de vida, que a gente quer abraçar o mundo e fazer tudo. Até porque nós temos esse viés de solidariedade, de querer ajudar. Quanto mais a pessoa tem isso, mais ela é passível da fibromialgia. Porque ela se dedica mais, ela se entrega mais. Uma certa vez, um aluno meu, filho de um médico, chegou com um livro todo em inglês, de um professor, de um médico alemão. Meu inglês estava ruim para ler literatura da medicina. Mas naquela noite eu tive tanto interesse que eu lia o livro e eu chorava. Eu chorava porque aquele médico tinha entendido o que eu estava sentindo. Então é preciso toda uma demanda epidemiológica, ou seja, um grande número de pessoas acometidas por aquela patologia, para que os setores da medicina comecem a olhar. E, aliás, a medicina ela é uma ciência que, ao longo dos anos, principalmente no Ocidente, leva em conta a doença, ou seja, a medicina ela leva em conta a doença, mas ela só se baseia em remédios. Na verdade, o médico ele trata da doença, o fisioterapeuta, o psicólogo, ele cuida do paciente. Então, tem uma diferença entre cuidar da doença e cuidar do paciente. Porque cuidar do paciente é prevenção. Alimentação adequada, exercício físico, consultas ao psicólogo. Você vai ao psicólogo ou ao psiquiatra para você não destrambelhar. Mas ainda há no imaginário popular, uma pessoa que entra no psiquiatra diz, olha, aquele juiz é doido, aí vai ser, né? Aquele cara, não, ele não está querendo ficar doido. Um amigo meu psiquiatra disse, eu tenho 3 tipos de pessoas que me procuram. O doente, que já está rasgando dinheiro, o paciente, que é aquele que não quer rasgar o dinheiro, e o cliente, que é aquele que diz, epa, eu estou quase assim, já estou com vontade de atirar o celular na cabeça de alguém, na sala de audiência, deixa eu ir aqui pedir ajuda. Então, o que eu quero colocar primeiro, gente, é que a grande resistência para falar do dano psíquico está na nossa cabeça, está na nossa formação, aspas, porque formar é botar na forma. Forma, conforme e deforma. Né? Então, imagina, é o médico da empresa que vai dizer que a pessoa que está doente está boa, é o médico do INSS que vai ter que dizer que quem está doente está bom, e é o juiz que vai ter que dizer que quem está doente está bom. Por que o juiz vai dizer que quem está doente está bom? Porque ele não tem teorias, né? Porque a temática é extremamente complexa, porque ele precisa de interlocução com outros setores do conhecimento. O que dá mais trabalho? Você reconhecer ou você dizer que não tem? Você dizer que não tem.
Não tem. Isso aqui não é... Então, você se sai muito mais rápido. Há muita cobrança também em cima do juiz, por metas, quantificação, etc., etc. E tudo isso dificulta o nosso trabalho quando ele envolve, principalmente, a temática dos transtornos mentais. Né? Eu falava da tecnologia, das promessas da modernidade. Veja, o avanço tecnológico, principalmente o cibernético, trouxe muitos problemas para nós. Nós não nos libertamos. Nenhum de nós tem mais tempo para o ócio, e o ócio é o que produz. O ócio não é preguiça. É aquele momento que você tem o insight, a reflexão. Às vezes é à noite que eu descubro o título de um trabalho. Né? E aí você fica com aquela mente acelerada. Todos nós que temos esse trabalho intelectual, essa demanda muito grande, nós padecemos do que eu chamo de doença da mente acelerada. E aí você vai ter problemas no sono, porque quando você deita para descansar, o teu corpo diz: ah, tu me maltratastes, agora eu vou trabalhar. Então, vejam, nós nunca vamos funcionar na velocidade da máquina. O tempo humano será sempre de 24 horas, a não ser que o próprio universo mude a sua conformação. Então, imaginem a sabedoria, em 1943, de dizer 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para viver. Olha que sabedoria. A minha filha diz: mãe, eu queria ter vivido nesse tempo, era um tempo mais sábio. Né? Hoje nós vivemos para trabalhar, e o poeta ele diz com 2 palavras o que a gente gasta um tratado inteiro. Eu acordo para trabalhar, me deito para trabalhar, eu durmo para trabalhar, descanso para trabalhar. Então, a gente precisa descansar porque tem uma semana assim, a gente prescinde de passeios, de tudo. E vejam, nós estamos inseridos numa classe social que ainda tem alguma condição. Imagina aquele que tem que se vender inteiramente. Né? Porque trabalhar é se vender. O trabalho, o próprio, somos nós. Então, o nosso trabalho é indissociável da nossa natureza. A ponto de um autor que eu admiro demais, que fala sobre função social do contrato, e o contrato de trabalho tem função social, um dos que mais tem função social, dizer, no final do século XIX, Otto von Guercke, que o contrato de trabalho, porque naquele tempo não tinha lei trabalhista, ia ser positivado no BGB de 1900, que ele não tem só direito obrigacional, ele não tem só a economia no contrato, ele tem ser humano no contrato, ele tem direitos da personalidade no contrato. Tradicionalmente, se a gente estuda direito contratual, chamam isso de deveres anexos. Mas não são anexos, são os deveres principais do cuidado com o ser humano, né, da proteção. E tem direito fundamental na relação de trabalho, porque todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais e são direitos humanos. Então, aqui, quando a gente vai dar uma palestra de dano psíquico, nós estamos falando de direitos fundamentais. Nós estamos falando de direitos humanos. O conteúdo é exatamente o mesmo. O que é saúde, pessoal? Né? Mas as academias de direito, elas não nos dão essa perspectiva. Eu penso sempre que o que eu estou falando é velho, mas não é. É muito novo. Tá? Então, aqui a ideia foi, primeiro, apresentar para a gente começar a refletir. Então, o nosso modelo é cartesiano. Aquilo que não tem um exame não existe, não é assim? E nós estamos na mão de um perito que está formado também nessa linha de raciocínio. Eu pretendo, principalmente, delinear alguns traços do chamado dano psíquico e fazer um cotejo entre ele e o dano moral. Porque, já adiantando para vocês, o dano psíquico ele tem diversas projeções. Tá? Na construção da responsabilidade civil, nós aprendemos que nós temos que ter 3 pressupostos: dano, nexo de causalidade e a conduta ou atividade, porque hoje nós temos o risco. Tá? Classicamente, era conduta culposa. Quando eu vou dar aula de responsabilidade civil, eu inverto tudo. Eu falo primeiro do dano, porque sem dano não tem responsabilidade. O checklist teve dano antes de nexo causal. É essa que é a linha. Teve dano? Pá, a gente clica. O grande problema é que o nosso conceito de dano é só naturalístico, esse dos exames. Nós não desenvolvemos conceitos normativos de dano. Por exemplo, práticas abusivas são dano. A prática em si.
Por quê? Porque está escrito lá no Código Civil, o abuso do direito, o que é? É o exercício irregular. E o que é o exercício irregular? É aquele que macula a função social e econômica do contrato. Vejam, o Código de 2002 inaugura no Brasil uma coisa que antes na Europa já estava sendo falada, e que nós construíamos pelas excludentes, pelo exercício regular, então tem o exercício irregular. Ele inaugura o ilícito objetivo. Pensaram nisso? Não precisa de culpa para ter exercício irregular. Então, a doutrina a respeito do dano ela foi construída sempre com base na ilicitude. Mas a ilicitude voltada para o elemento culpabilidade. Ou seja, sem culpa nós não poderíamos pensar em responsabilizar nenhuma pessoa. Há um giro paradigmático e chega-se no dano injusto. A pergunta que eu faço para vocês: todo dano é injusto? O que é um dano injusto? Um dano injusto é aquele que não pode ter as suas consequências imputadas à vítima. Não é a vítima que tem que assumir as consequências. Então, a questão da justiça e da injustiça do dano está na questão da imputabilidade. Imagine a seguinte hipótese: um médico precisa amputar o braço de uma pessoa que teve um acidente automobilístico que foi ela mesma que causou. Houve dano? Houve. É injusto? Não. Porque é um dano que a vítima tem que assumir, porque o contexto em que foi produzido não faz com que se conclua que a responsabilidade pela compensação, pela reparação, tenha que ser imputado a outro. Então, a ideia do dano injusto é justamente aquela ideia de que os danos que não deve ser a vítima que deve assumir. Essa que é o grande avanço na perspectiva do dano. Ponto número 1, tá? Porque a gente começa do começo, né? Pelos prolegômenos, né? Porque não adianta entrar num tema sem fazer uma reflexão anterior. O segundo ponto é que existe dano-evento e dano-resultado. Um só evento pode gerar diversos danos. O sujeito sofre um acidente, ele fica paraplégico, certo? O evento foi só um, o evento danoso, o acidente. E ele fica paraplégico. E esse acidente foi causado por uma outra pessoa, então é um dano injusto. O que essa outra pessoa terá que reparar? Terá que reparar danos materiais, não somente o pensionamento dele, as despesas hospitalares, a fisioterapia. Terá que reparar o dano moral. Terá que reparar o dano existencial, que é na vida das relações. A família dele é credora também desse dano existencial, porque antes ela tinha um pai que se movimentava, que viajava junto, e hoje tem uma pessoa doente, que tem que trocar o fraldão, que tem que cuidar, que tem que assistir, etc., etc. Então, nós temos que ter em mente que, para um evento, nós podemos ter diversos resultados. E qual é essa ideia? Para cada bem jurídico violado, um dano diferente. E vejam, não é só bem jurídico violado, é interesse. Interesse é uma categoria que tem que voltar para o direito. Só os processualistas avançaram na análise do interesse. Eu, para analisar interesse, eu tenho que ir lá para a teoria geral do Carnelucci. Né? O interesse é aquilo que liga o indivíduo a um determinado bem. Então, percebam, se tiver um prato de comida fumegante ali, mas eu não estiver com fome, eu não tenho interesse. Quando você constrói a noção de dano existencial, está a ideia de interesse. Interesse é um projeto de vida. Você pretendia casar, você pretendia estudar, você pretendia pagar... fazer um curso tal, você pretendia praticar esportes. Então, o projeto de vida de acordo com as circunstâncias daquela pessoa. E isso foi ceifado. Não foram bens propriamente, foram interesses. Então, essa categoria ela tem que retornar para pensar o dano. Além daquela que eu falei para vocês, o dano como evento normativo. Alguém pode ver a democracia passeando por aqui? Não, mas nós sabemos o que é democracia. Percebe? Analisando a legislação, nós podemos dizer se é algo democrático ou não. Então, essa é uma segunda sugestão em termos de reflexão. Uma terceira
é a contextualização, a trajetória do dano no ordenamento jurídico brasileiro. E eu poderia dizer que nós temos antes e depois de 1988. Por quê? Porque antes de 1988 estava consolidado a ideia do dano material. Dano material, ninguém discutia se ele era judicializável. Certo? Inclusive, o Código de 16 traz um material importante para a identificação do dano material e para a sua quantificação. Hoje, o Código de 2002 continua na mesma esteira. Muito embora a Constituição vá fazer 30 anos ano que vem e o Código Civil tenha 15 anos, a teoria não avançou. Se vocês abrirem os livros de civil, é uma tristeza. Para falar de nexo causal, para falar de dano, é uma loucura. Por quê? Porque o que nós temos em termos de legislação é para resolver só o problema de dano material. E olhe lá. Porque o dano material, você olha lá no 403 do Código Civil. Danos emergentes e lucros cessantes. O que perdeu e que razoavelmente deixou de lucrar. Isso você demonstra de que maneira? Matematicamente. É a chamada teoria da diferença. Mas mesmo essa teoria da diferença, para bens, às vezes não resolve. É preciso a teoria do interesse. Porque tem bens que têm um valor de mercado, mas que, para mim, têm um valor maior. Na minha utilização, nas minhas necessidades e assim sucessivamente. Uma bicicleta qualquer para uma pessoa bem humilde vale muito mais, né, do que um carro, às vezes, para outra pessoa. Então, essa é uma dificuldade muito grande, mesmo em termos de dano material, a perda de uma chance. E, se você for lá para o 944 do Código Civil, você vai olhar o quê? Como é que se quantifica o dano? E o Código diz, a indenização se mede pela extensão do dano. Ótimo para dano material, que é dinheiro, é patrimônio. Se eu usar esses dois dispositivos para os danos que não são materiais, que eu vou chamar de extrapatrimoniais, não vou chamar de imateriais, porque a energia elétrica, o sinal da TV a cabo é imaterial, mas é econômico, percebem? O imaterial não é muito apropriado para você falar do dano que não é patrimonial. Então, reparem, nós temos alguma linha para pensar o dano material na legislação, mas não temos para o dano moral. Não temos nada. Até a lei de imprensa, Supremo. Então, nós juízes, estamos com um desafio imenso. Faltam teorias, mas a demanda está aqui. E você não pode dizer que não tem elementos. Eu não vou julgar isso aqui. E aí vai gerar uma série de problemas, inclusive problemas de insegurança, problemas de incerteza, quer para a vítima, quer para o ofensor. Porque cada um vai achar, e nós não estaremos sendo juízes, nós somos árbitros. Quando a gente decide em matéria de responsabilidade, a gente é árbitro. É a nossa construção. E o controle fica complicado. Você diz, olha, paga 800 mil. Sim, mas como que você quantificou isso? Não, paga só 1.000. Como que você quantificou? Percebem? Nós temos mais poder do que os juízes criminais. Porque o juiz criminal ele ainda tem dosimetria da pena, nós não temos dosimetria do dano. Já pensaram nisso? A gente pode fechar uma empresa ou a gente pode deixar uma pessoa que sofreu um dano ao revés da sorte. Isso é muito problemático, esse antes e esse depois. Por quê? Porque a Constituição veio e falou dano moral. Ela escreveu lá, no artigo 5º, inciso 5 e 10. Mas a legislação não veio, nem a teoria dá ajuda para a gente. Afinal, o que é isso? Porque antes de 88 se dizia, não, a dor, o sofrimento não é justiciável. E aí o Constituinte veio e positivou e botou uma pá de cal na questão de ser justiciável. Mas não resolveu o problema de como trabalhar isso. E nós continuamos à deriva. É por isso que há alguns anos eu tenho me dedicado a pesquisar isso. Porque até o sistema anglo-saxão ele é muito mais avançado do que o nosso sistema. Nós estamos aferrados na culpa quando a CLT já dizia em 1943 que é o empregador que assume os riscos da atividade econômica. E a gente precisa avançar nessa hermenêutica do dano, porque é bem complicado. Eu me lembro que aqui, já convocada, no ano de 90, ainda se debateu na turma se o dano era ou não.
Agora, um grande equívoco: o dano não é o sofrimento. O dano não é a dor. O dano, juridicamente, é a ofensa ao bem jurídico. A dor, o sofrimento, já é uma consequência que talvez sirva para você quantificar. Eu tive um caso aqui no tribunal de um senhor que morreu queimado, e quem veio pedir o dano foi a filha. Uma filha já dos seus 30 e poucos anos, já morava em outro município, e o advogado alegou a seguinte excludente: não, ela não se relaciona mais com o pai, não houve dano. Quando esse dano é o chamado dano in re ipsa, pela força dos próprios fatos, a perda de um ente querido. Lógico que, se fosse um garotinho de 10 anos que tivesse só esse pai, certamente a quantificação para ele pudesse ser maior. Mas o bem jurídico violado é exatamente o mesmo. Nós temos que ter esse cuidado. Então, vejam, a partir de 88, o legislador constituinte positiva o dano moral e o material. Mas o que nós temos de teoria e o que nós temos de legislação? Só dano material. E o que nós temos na nossa cabeça? Dano material. Um dos primeiros julgados do Supremo, mesmo antes da positivação do dano moral, era um filho, uma criança que morreu num acidente causado por terceiro, e os pais foram pedir a indenização. Ora, como era só material, criança não trabalha. Mas deram o dano moral, só que quantificaram que ele trabalharia até os 25 anos. Mesmo quando você dá o dano moral, a tua cabeça é de patrimonial. Porque a única maneira que nós, humanos, conhecemos para quantificar é monetariamente. Então, vejam, voltando àquele artigo 944 do Código Civil, ele diz: mede-se pela extensão do dano. Isso aí tem um nome: princípio da reparação integral. No direito brasileiro é esse princípio. Ou seja, tentar, de alguma maneira, fazer com que o status quo da vítima volte ao que era antes. Ela perdeu 50 mil, devolve 50 mil para ela. Ok. E o dano moral? Qual é a extensão do dano? Como eu quantifico? Esse princípio não tem valia. E, às vezes, a gente fixa em valores elevados e aí diz: não, o princípio da reparação integral. Mas o princípio da... Dano material se repara, dano moral se compensa. Essa é a primeira questão. Né? Então, é uma outra dificuldade. Então, veja, o dano eu coloquei perspectivas da tradicional, que são os critérios legais, e a contemporânea. Uma contemporânea vai falar, que é justamente aquilo que eu disse para vocês: haverá tantos danos quanto forem os bens e interesses jurídicos violados. Há colegas do civil que falam: Babel de danos, o Pamplona, o pessoal da Bahia. Só que tem um problema quando eles dizem: não, só tem no direito brasileiro dano moral e dano material. Mexi aí com o doutor Zaluti, que é professor de processo. Quando nós decidimos, na conclusão é o que transita em julgado. Não é isso? Como que você vai colocar lá no bolo todos os aspectos como uma coisa só? Então, a causa petende é o evento e os pedidos são os resultados. Mais ou menos se a gente tentasse fazer didaticamente. Então, para cada pedido, para cada resultado, um dano diferente. Porque pode ser que tenha a ofensa da perspectiva material, mas não tenha da perspectiva moral. E pode ser até que, nos desdobramentos dos novos danos, alguns existam e outros não. Qual é o problema da palavra moral, gente? Moral a gente tem muito no viés subjetivo, mas nós temos moral objetivada. Há valores positivados no ordenamento jurídico. Os princípios todos são valores positivados. Os direitos fundamentais e os direitos da personalidade são valores fundamentados. São valores que estão no texto positivado. São valores que o legislador disse: olha, isso aqui eu reconheço como valor humano e tem de ser respeitado. Então, quando é desrespeitado, qual é o mecanismo? O dano. Agora, um problema, pessoal. Quando a gente fala em dano, a gente sempre fala na perspectiva repressiva. Todo mundo aqui está esperando falar dessa perspectiva, porque a gente pouco estuda a prevenção.
Em matéria de responsabilidade civil, nós também temos prevenção, e a CLT é um dos estatutos mais avançados, ou melhor, a legislação trabalhista. Sabe quem primeiro falou de direito ambiental no Brasil? CLT, pessoal. Todas as NRs são responsabilidade civil, todas. O que elas tutelam? Saúde, rigidez. E, olha, mesmo antes da ECO 92, uso de EPI, o que é? Evitação do dano. Mas, como nós não temos mecanismos de fiscalização e como prevenção de dano não dá dinheiro para o advogado, ele não vem pedir. Quem entra com ações preventivas? Só o Ministério Público. Os sindicatos também não fazem nada. A ideia seria pedir tutelas de prevenção, tutelas inibitórias. Tutelas de obrigação de fazer, para evitar o dano. Mas nós estamos no mato sem cachorro. O que vai dar dinheiro é a reparação. Então, deixa o dano acontecer, porque assim eu tenho reparação. Perceberam? A importância das tutelas coletivas é muito grande para a prevenção. E o direito do trabalho ele está grávido dessas tutelas, mas que nós não temos aparatos para fiscalizar, para efetivar. E não há um interesse econômico nisso, era uma observação que eu queria fazer. Então, voltando à ideia dos novos danos, a gente fala de novos danos quando a gente pensa o seguinte: o que o legislador constituinte pensou quando usou a palavra moral? Era 88, pessoal. Ele pensou o seguinte, em algo que não fosse propriamente o dano material. Então, eu considero um conceito amplo de dano moral, que são todos os danos na projeção extrapatrimonial, todos os danos à pessoa, ok? Danos à pessoa no seu aspecto, na sua dimensão do ser. Então, nós teríamos o ter material. No aspecto do ser, é o dano moral lato sensu. Mas, para além desse dano moral lato sensu, nós vamos ter as espécies de dano moral. E aí é que entram os novos danos. Serão tantas as espécies quantos forem os bens e interesses jurídicos violados. E aí nós já temos o dano moral em sentido estrito, nós temos o dano existencial, que no Brasil só o TST está implementando. A Corte Interamericana, em alguns casos de violação a direitos humanos, foi quem construiu essa questão da vida das relações, né? Porque você tem uma ofensa tão grande, um dano tão grande, que altera o seu padrão de vida, tudo o que você projetou, né? Então, o TST tem avançado nessa perspectiva e tem reconhecido novos danos. Mas, digo a vocês, há uma resistência enorme. Nós pisamos em solos muito movedosos, sabe? Não são terrenos firmes, até porque uma grande parte dos doutrinadores tem um viés economicista muito impregnado na sua formação. E eles não conseguem fazer essas associações, essas possibilidades, né? O Brasil, eu vou afirmar, é o país mais avançado nessa matéria, porque ele instituiu uma cláusula geral da responsabilidade objetiva pelo risco. Eu não vou aqui hoje poder falar dessa parte do nexo causal, porque senão eu não termino as minhas projeções do dano, tá? Então, aqui, gente, seria o dano psíquico uma nova categoria? Seria o dano psíquico uma categoria diferenciada? Eu já vou adiantar para vocês, o dano psíquico ele é bifronte. Ele é material e ele é moral. Por que ele é bifronte? Porque um transtorno mental pode te impedir, te deixar incapaz para o trabalho, e você vai ser pensionado. Pode exigir tratamentos especializados, e isso vai ter que ser custeado. Certo? Ele pode provocar dano existencial, porque a pessoa não se relaciona mais com a família. A própria família vai pedir. Ele vai ter a projeção do dano psíquico no aspecto moral, que é a ofensa à saúde, além do próprio dano moral em si, que é a experiência dessa doença gravosa. Então, ele tem uma complexidade enorme, porque ele tem projeções materiais e
morais. Eu vou chamá-lo de bifronte. Não vi ainda ninguém chamando, mas ele tem isso. Nas redações que você lê, tem exatamente isso. É por isso que eu botei. Ele tem essas duas perspectivas. Aí eu volto. Bens e interesses violados, né? Então, vejam, qual seria o nexo causal entre o dano psíquico e a relação laboral? O que está na nossa cabeça? Só culpa. Mas nós temos que considerar que determinados ambientes, independentemente da culpabilidade, porque tem o risco da atividade, que são as atividades perigosas, e tem as atividades de risco, que dentro, inserido naquele conglomerado econômico, podem existir condições favoráveis às patologias. Então, reparem, o aparato que nós temos para pensar é um aparato da causalidade. A gente tem que estudar causalidade desde Aristóteles. Eu ando dando aula para a turminha de responsabilidade civil, com base no órgão do Aristóteles, que ele tem 3 categorias: necessidade, possibilidade e impossibilidade. Sobre a necessidade e a impossibilidade é fácil, mas a possibilidade era a contingência em Aristóteles. E o que é a contingência? É aquilo que pode ser e que pode não ser. Porque há pessoas que, no mesmo ambiente, não sofrerão dano psíquico e há outras que, por sua condição pessoal, sofrerão. Essa é a zona de impasse. E aí nós precisamos da temática probabilidade. Não só temática, quanto matemática, né? Probabilidade, geralmente, a gente tem por dados estatísticos do acometimento daquelas patologias. Uma vez teve um curso aqui em Abril, e um médico que falou sobre ergonomia no trabalho, ele disse: o problema não é o tanto de tempo que a gente trabalha, é o tanto de tempo que a gente descansa. E ele contou uma história de uma fábrica de aviões que os caras ficaram botando aquele pino na fuselagem, e que chegou um médico e disse: não, vamos fazer 2 turmas, uma descansa bem e a outra rende. A produção foi lá para cima. Aí chegou um outro idiota e disse: não, fiquemos só com uma turma, isso é caro. Adoeceu todo mundo, um nível de absenteísmo enorme. Porque era o quê? Era dar o intervalo. E a gente vê, às vezes, a gente precisa de uma parada para a gente restabelecer, né? Então, voltando aqui, gente, nós vamos ter problemas, porque a análise do dano psíquico ela não é fácil, né? E aí, olha, agora que eu vi que eu não preciso olhar para lá. Gente, que coisa. Eu ficava olhando, mas eu não tinha realizado, sabe? Dá para mim. Então, vejam, um dos grandes desafios é a prova do dano psíquico. Quando eu tentar fazer uma distinção entre o dano psíquico e o dano moral, a gente vai vislumbrar isso melhor. Nós, juízes, nós podemos identificar tranquilamente o dano moral, porque até as regras da experiência vão nos dizer que estar submetido àquela situação já é o dano na perspectiva do aparato subjetivo da pessoa, mas aquele aparato inserido em circunstâncias sociais. Por exemplo, eu sou funcionária de um banco e me mandam transportar todo dia 500 mil reais. Se transportando R$1 a gente já morre de medo. É o que lá na França diz mise en danger, que é a exposição ao risco. Veja, isso é conceito normativo. Nós damos indenização pela exposição ao risco. Estão entendendo? É a prática abusiva. Está aqui o exemplo para vocês. A gente só não realiza teoricamente que é isso. É a exposição ao risco, é o mise en danger. Ele desvia de função, tem vantagens, expondo aquela pessoa a um risco maior que não deveria ser exposta, porque as regras legais dizem: olha, você tem que ter transportadora de valores, com pessoas armadas, etc. Então, dá para a gente notar tranquilamente, e a gente dá o dano moral, porque a gente sabe que se a gente estivesse lá fazendo isso, a gente estava surtado, de medo. Nós damos o dano pelo medo. Agora, imagina que esse cara sofreu um assalto, ele foi sequestrado, ele ficou no meio da zona de tiro da polícia, que aconteceu um caso que a gente julgou, e depois surtou, pirou o cabeção. Dano psíquico.
Então, pode acontecer da pessoa sair muito bem disso, sem um trauma, dano moral. Mas ela sofre um trauma, também dano psíquico. Mas, para o dano psíquico, eu, por enquanto, estou assim inclinada para dizer que nós precisamos da ajuda do profissional especializado para dizer. Né? Para dizer que há uma doença, há uma patologia. Nós podemos dizer que houve o dano moral, pela exposição mesmo, pelas circunstâncias. A dificuldade, gente, nessa temática é tão grande. O STJ teve um caso do rato dentro da Coca-Cola, que o STJ disse que era mero aborrecimento. Só se tivesse bebido que era dano. Sem noção. Por quê? Porque há normas, há regras de rigidez e de saúde que dizem que a fabricação de alimentos tem que ter segurança. É segurança alimentar. Já foi violado. Nós precisamos rever esses paradigmas da concepção do dano para não pensar só no dano naturalístico. Só se beber, então eu bebo, que aí eu tenho dano. Percebe? A coisa está tão arraigada que teve um caso em Belém que o juiz disse: para ganhar isso até eu comi esse presunto estragado. Quer dizer, então pode comercializar presunto estragado. Cada empresário que faz isso está fazendo dumping social, porque os outros estão cumprindo a parte dele e ele não está. Cada empresário que não recolhe a previdência está pagando dumping, está fazendo dumping social. Cada empresário que não anota a CTPS é dumping social. É dano, gente. É dano na perspectiva normativa. É abuso do direito. Se quiser, é a categoria 187 do Código Civil. Exercício irregular, desvia da função social e econômica. Se a gente sentar a palhetada nesse pessoal, eles começam a entender que tem que cumprir as regras legais. Mas se a gente continuar bonzinho nesse imaginário de que dano é só algo naturalístico, nós vamos contemplar a seguinte frase: no Brasil é vantajoso lesionar. Está aí a carne fraca, inclusive dando problemas de ordem internacional. E nós, juízes, temos um papel importantíssimo nisso. Porque, na medida em que a gente fica muito no mero aborrecimento, nós estimulamos condutas violadoras da lei. Eu fiz só um parêntese aqui. Tá? Então, a quantificação do dano psíquico. Gente, eu vou trazer alguns elementozinhos. Né? A gente tem o desafio, a quantificação dele na perspectiva material, ok. Né? O pensionamento, o patati, porque pode ser temporário e pode ser definitivo, a incapacidade. Quem está com dano psíquico está incapaz, quer temporariamente, quer definitivamente. Sofreu também um dano moral, sofreu dano existencial, sofreu tudo. Tá? Dano psíquico em busca de um conceito. Então, eu selecionei algumas frases, definições do que seria o dano psíquico para a gente pensar junto. Aqui está mais perto para eu ler do que lá. Né? Então, olha, perturbação profunda do equilíbrio emocional com uma significativa descompensação que altere a integração da vítima em seu meio social de forma transitória ou permanente. Porque o dano psíquico ele tem essa afetação na vida das relações. A pessoa, naquela condição, ela não está na sua normalidade. É uma perturbação patológica da personalidade que altera ou agrava o equilíbrio básico anterior ao dano do evento. Quem está com burnout está com dano psíquico. Agora, quem vai avaliar a projeção e a possibilidade de cura vai ser o profissional da área. Né? Que medidas, que alternativas a gente pode ter? Então, é uma modificação patológica do aparato psíquico decorrente de trauma que afeta toda a possibilidade de elaboração verbal ou simbólica. A pessoa perde o foco. Produzindo uma modificação ou alteração da personalidade que se expressa por meio de sintomas, inibições, depressões, bloqueios ou outros tipos de conduta. Às vezes, a gente está bloqueado, encerrou o processo, não consegue fazer a sentença. Mas é um bloqueio tão louco que depois vem a corregedoria e representa contra a gente. Porque bloqueio todo mundo dá aquela coisa de dizer, puxa, está tudo isso aí, eu preciso descansar. Mas tem um limite de normalidade e tem um limite de anormalidade. Transtorno mental provisório ou permanente.
afeta a saúde. E aqui eu botei OMS por quê? Porque saúde, gente, sempre ela tem dois sentidos, um negativo e um positivo. O negativo é o tradicional que está na nossa cabeça, a saúde, a ausência de doença. Mas o positivo é a saúde como bem-estar. E bem-estar é um conceito que precisa de um paradigma complexo. Nós estudamos paradigmas simplificadores. A gente não tem aparato conceitual para entender coisas complexas. E hoje, mais do que nunca, todos os setores do direito têm essa complexidade. Então, reparem, aqui é a saúde não só do ponto de vista da ausência de doença, mas saúde no sentido de qualidade de vida, que é um conceito também do direito ambiental, muito difícil para a gente operacionalizar no processo. Então, a patologia por deterioração, disfunção e distúrbio nas áreas afetivas e intelectuais. O ser humano ele é multidimensional. Se a gente reduzisse em duas dimensões, nós teríamos uma dimensão emocional, afetiva, e a dimensão racional, né? Mas aqui essa dimensão, que é a dimensão imaterial, que é a dimensão da dificuldade da prova, é justamente a dimensão que vai estar afetada. E algumas sintomatologias ele vai repassar para aqueles que convivem com ele, ou mesmo na empresa. E aí limita a pessoa, limita a família e limita todas as relações sociais. Ele é muito insidioso. Então, é uma lesão psíquica consistente na perturbação transitória ou permanente do equilíbrio, preexistente ao caráter patológico. Pode acontecer, e aí depois nós vamos chegar num outro item, dos fatores. Você pode ter predisposição, mas o fato de você ter predisposição não quer dizer que quem provocou, quem apertou, quem botou o último pingo d'água não tenha que responder. Há um problema muito sério, gente, porque todo problema de saúde é problema que envolve circunstâncias pessoais e circunstâncias ambientais. Tem autores que ficam fazendo assim, se a contribuição foi mais, tipo assim, problemas músculo-esqueléticos, desgastes dos ossos. Vocês sabem que pessoas mais velhas têm mais problemas, né? Aí a literatura médica diz, olha, isso aqui é doença degenerativa. Mas ela não é só degenerativa. Nenhum fato tem só uma causa. Tudo é multicausal, mas na nossa cabeça colocaram assim. E aí um autor fez fator etário, fator ambiental. Eu perguntei para os médicos, vocês são capazes de dizer quanto de fator etário e quanto de fator ambiental? Não. E aí volta para aquele dano justo. Se é só o fator etário, eu tenho que assumir. Tem crianças que já nascem com problemas de visão, com problemas de locomoção. Mas não é injusto, ela nasceu assim. Agora, se alguém, na sua ação, implementa, agrava aquele resultado, desencadeia, haverá responsabilidade. Então, a dificuldade é no que a teoria chama de concausalidade. Ou seja, um outro participou também daquele resultado. Isso aqui são algumas definições que eu encontrei na literatura, gente. Olha, enfermidades mentais, bem como desequilíbrios passageiros, porque pode ter um dano psíquico passageiro, que perturba a normalidade da vida do sujeito e transcende em sua vida individual ou de relação, mesmo que não apresente sequelas físicas, pois a vida psíquica é condicionada por vivências sociais, vivências de difícil avaliação. O sofrimento psíquico não caracteriza necessariamente o dano psíquico, podendo ser considerado dano moral, ainda que em ré ipsa. Ou seja, nós temos sofrimento psíquico quando o cara manda eu transportar dinheiro, certo? Mas ele não chega a ser um dano psíquico, vai depender de como a pessoa elabora aquelas circunstâncias. Ou se há algum evento que agrava. O dano psíquico é a alteração negativa, prejuízo à vida ou à integridade psicológica do indivíduo que ultrapassa a capacidade de enfrentamento e de adaptação. As pessoas são diferentes. Como é que nós podemos ser tão iguais e tão diferentes, né? O tão igual e o tão diferente, a dualidade. Os teóricos da física quântica, eles conseguem explicar bem isso, mas da física clássica não, porque a física clássica é dual. A física quântica, não. Ela tem múltiplos aspectos.
Mas nós não temos aparato conceitual para lidar com esses múltiplos aspectos. Então, vocês vejam o seguinte, aqui vai depender também de circunstâncias da pessoa. Nós vamos ver no final o Ramazzini, que foi um dos médicos há mais de 3 séculos, que falou, toda vez que você for visitar um paciente doente, você primeiro pergunta para ele como é o seu trabalho. Veja, o cara há 3 séculos atrás ou mais. Difere do dano moral por ser este um conceito mais subjetivo, embora seja um subjetivo avaliado socialmente. Porque como é que você avalia o dano moral? Pela situação. Eu vou contar um caso para vocês que eu acho emblemático. Teve uma senhora, uma bancária, que já tinha 20 anos de banco. E ela foi destituída da função. Vejam, você ser chefe 20 anos e deixar de ser chefe, ir lá para uma carteira ter que obedecer, você pira o cabeção. E a mulher ficou doente mesmo. Tinha um laudo, ela estava surtadona. E era por causa disso. E aí ela pedia dano moral. A minha conclusão foi pela improcedência. Não havia como imputar à empresa, porque a empresa não fez exercício irregular de direito. Destituir da função está dentro do aparato legal. Como ela recebeu essa perda, foi um problema dela. Nós temos perdas todos os dias, nós temos ganhos todos os dias. A questão é se essa perda eu posso imputar a um outro, certo? Ela perdeu porque, dentro das regras do banco, ela não preenchia. Então, destituir de uma função comissionada não é necessariamente... Ela teve o dano psíquico? Teve, mas é um dano justo. É ela que tem que assumir, porque ela não processou legal. Tem gente que se separa do namorado, do marido, da mulher, e fica doido. Tem outros não, que vão para a festa, a fila anda, a catraca. Vai, convida, né, o pessoal que gosta de um bom vinho, né? Toma um vinho, viaja e tchau. Enterra o defunto, nada de defunto em sepulcro. Mas tem pessoas, não, que a expectativa toda da vida da pessoa estava naquilo e ela... Aí vai processar porque deixou? Não. A pessoa tem liberdade. Lógico que hoje os setores da parte do civil já têm colocado dano, dependendo dos meios, como houve essa separação. Se foram meios insidiosos, né? Tem esses limites. Mas, reparem aqui, ela processou. Não foi um negócio assim... Agora, se as circunstâncias fossem outras, eu poderia imputar. Esse é um caso interessante, né? Porque, no primeiro momento, a gente fica, nossa, 20 anos. Então, aqui, esse subjetivo é um subjetivo que nós, juízes, nós não somos extraterrestres, ninguém aqui é ET, sabe como é que funciona. O CPC tem regras subministradas pela experiência do que é comum acontecer. Isso serve para o dano moral. São regras da experiência, nós temos autorização legal para fazer isso. E nós vamos dizer e demonstrar que naquele ambiente, naquelas circunstâncias, qualquer um ficaria, né? Então, vejam, aqui é uma percepção mais pessoal, né? É essa elaboração da perda, que pode ser aferida objetivamente. Teve um outro caso que o cara pedia dano, porque ele disse que ele fazia pagamento em dinheiro e a empresa era num setor dark, certo? Primeiro, que ele não provou, tá? Que houvesse o pagamento em dinheiro lá. Mas a questão é a seguinte, haveria dano, então toda a farmácia teria que pagar dano por assalto. Todo mundo que lidasse com dinheiro teria. Qual é a diferença, gente? Sabe lá nas excludentes do nexo causal, a doutrina mais atual fala de fortuito interno e externo. O risco é fortuito interno. Então, todo mundo tem que lidar com dinheiro, a padaria, tudo. Mas você não pode imputar a padaria o risco de um assalto. Você pode imputar o banco, porque ele lida com dinheiro. Então, esse delineamento ele é importante. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, senão torna impossível a convivência social, né, pessoal? Então, vejam, eu já tangenciei para vocês a questão do possível. O possível ele é tanto impossível como possível, né? Vai depender das circunstâncias. Então, o nosso grande desafio é exatamente isso, que nessas patologias nós vamos ter fatores endógenos, genéticos, hereditários,
predisposições, e vamos ter os exógenos, os ambientais, físicos, químicos, ergonômicos, porque também há transtornos mentais a partir do contato com determinados produtos, né? E pode desencadear determinadas doenças, além dos transtornos mentais. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio maior aí no dano psíquico é o organizacional. É o ambiente da empresa, é a estruturação. Como se dão as relações ali? A gente tem muito pouco aparato teórico para dar conta disso, né? Então, a gente consegue, às vezes, lidar com esse organizacional para falar de dano moral, mas para falar de dano psíquico, não. Inclusive, pessoas que já têm problemas psíquicos, pode ter um agravamento do dano, né? A forma como a empresa gerencia aquela pessoa. Eu vi um caso que ele alegava dano moral porque ele foi transferido, mas ele era uma pessoa de difícil convivência. O próprio depoimento. Todo mundo estava perseguindo ele. Então, é complicado lidar também com essas variáveis. Aqui, gente, eu juntei um quadro que é de Schelling, sobre patologias. Eu juntei o 2 e o 3 porque eu achei que eles são a mesma coisa. Naquele primeiro, são agentes causadores de danos psíquicos, tá? No primeiro, são substâncias tóxicas, fatores específicos. Aí você usa a categoria aristotélica da necessidade. O médico vai dizer, olha, ele teve contato com isso, isso aqui gera tal dano, né? Então, aí tem uma série de patologias. Inclusive, o transtorno do ciclo vigília-sono. No 2 e no 3, aí já dizem que está na categoria da probabilidade, ou seja, que podem estar ou não relacionados com a atividade. E aí vai depender dos estudos epidemiológicos, da organização do trabalho como fator agravante, desencadeante. É esse aí que é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? Alcoolismo crônico, transtornos, burnout, episódios depressivos, síndrome de fadiga crônica, alguns que a pessoa pode desencadear por conta desse contato com o trabalho. Todo mundo aqui estudou, sabe o que é acidente de trabalho, né? E eu quis relacionar um pouco o acidente de trabalho ao dano psíquico, porque vocês sabem que a 8.213 ela define o que é acidente de trabalho. E um dano psíquico ele pode ser um acidente de trabalho. Há determinadas profissões que, pela característica da profissão, esse risco já existe, né? Por exemplo, operadores de telefonia. Nossa, além de pegar todas as reclamações, ficar com aquele barulho. Professores, magistrados, as circunstâncias do trabalho já dizem, ou então o próprio tipo de profissão já sujeita, né? Então, num ou no outro caso, tanto nas doenças profissionais quanto nas doenças do trabalho, só que aí nas doenças do trabalho é por acumulação, né? Ele vai se expondo exatamente àquele sistema. Aí tem os acidentes por equiparação, são os indiretamente relacionados, como, por exemplo, o assalto. Ele é equiparado ao acidente de trabalho, né? E ele sofreu um dano psíquico por conta disso, né? E aí há uma série de outros por equiparação que eu enumerei, aí atos de agressão, ato de uma outra pessoa privada do uso da razão, pode ter sido a agressão de um outro colega de trabalho, está no ambiente de trabalho, você tem que imputar algum desabamento, algum defeito na estrutura lá do trabalho, né? E, por último, um acidente em Tinder, que geralmente ele não vai ter nexo causal para efeito de responsabilização, porque é só para o deslocamento do trabalho. Transtornos psíquicos e danos. Aqui eu vou trazer alguma coisa da área da psicologia para a gente pensar o dano psíquico. Eu só agora lembrei que eu esqueci de colocar a literatura no final. Depois eu mando lá para a escola essa literatura que eu consultei. Então, esses autores eles definem o dano, e aqui já uma definição mais dentro da literatura médica, aquele pelo qual um determinado sujeito apresenta uma deterioração, disfunção, distúrbio ou transtorno, ou desenvolvimento psicogênico ou psicoorgânico que limita sua capacidade de gozo individual,
familiar, atividade laborativa, social e ou recreativa. Ele é uma definição bem mais analítica. Veja os pontos de impacto dele. Esses autores dividem os transtornos psíquicos em qualitativos e quantitativos, utilizando o CID-10. E vocês sabem que o CID-10 ingressou há pouco tempo nas tabelas, né? Havia até uma resistência do setor médico. Vocês já viram que a medicina está aceitando tratamentos que a gente chama de alternativos, como a acupuntura e outros, né? Porque são tratamentos, na verdade, mais preventivos do que para atacar uma determinada doença. A China já avançou nisso há muito tempo. Porque o que a gente vê